Deuteronômio capítulo 23. Quem não é parte do povo de Deus? Nenhum homem castrado que tenha esmagado os testículos ou amputado o órgão genital poderá fazer parte do povo de Yahvé, o Senhor. Nenhum filho bastardo nascido de união ilícita fará parte da congregação do Eterno. E seus descendentes também não poderão entrar na Assembleia do Senhor até a 10ª geração. Nenhum amonita ou moabita até a 10ª geração fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles deverão permanecer de fora, pois não foram ao vosso encontro com pão e água quando caminháveis após a saída do Egito, e porque subornaram Bilã ben Beor, Balaão, filho de Beor, para vir de Petor em Arã, Narahim, Mesopotâmia, com o propósito de proferir maldição contra o teu povo. Entretanto, Yahvé, o teu Deus, não quis dar ouvidos a Balaão, e o Senhor, teu Deus, transformou a maldição em bênção a teu favor, pois Yahvé, teu Deus, te ama. Uma nota minha. Quem foi os moabitas? Que povo é esse, né? A gente pergunta. Bom, os moabitas são os habitantes de Moab, que significa semente do pai. Olha que interessante. Que na história de Israel foi um dos reinos que confinavam com a região onde habitavam os hebreus, que hoje é a atual Jordânia. Os moabitas eram parentes dos hebreus, pois como consta em Gênesis 19, de 30 a 38, já lemos, Moab, que deu a origem aos moabitas, pois então ele é o pai dos moabitas, é neto de Ló, sobrinho de Abraão. Moab foi filho de uma relação incestuosa entre Ló e a sua filha mais velha. Vocês lembram dessa passagem que nós lemos em Gênesis? Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e Ló saiu, a sua esposa olhou para trás, virou estátua de sal, e eles foram para dentro de uma caverna, e ali as filhas embebedaram a Ló e tiveram relações com o pai para que ele pudesse gerar uma descendência. Lembram dessa história? Pois é, então, foi daí que surgiu esse povo, né? Também a filha mais nova teve um filho também do pai, né? As duas, cada uma foi uma vez, depois embebedaram o pai no outro dia, e assim foi. Então esse filho se chamou Ami, que deu origem ao reino de Amon. Entenderam? E o que aconteceu? Porque Deus amaldiçoou os moabitas, tirando eles da congregação, não fazendo parte do povo de Deus. Por quê? Porque eles negaram a passagem pacífica do povo de Deus, dos israelitas, negando a eles pão e água. Vocês lembram dessa passagem? Eles não deixaram, impediram a passagem pacífica do povo antes da entrada de Israel, antes da entrada da terra da promessa, né? A terra que mana leite e mel. Então, os moabitas ficaram meio temerosos, né? E cerca de 40 anos depois, vieram negar a Israel a passagem pacífica através do seu domínio. E por causa de uma ordem direta de Deus, porém os israelitas não atacaram os moabitas. Mas ao chegarem à fronteira meridional de Moab, no vale da torrente de Zered, contornaram o território de Moab. Está lá em Números, que nós lemos, capítulo 21, de 11 a 13. E no início desse nosso livro que nós estamos lendo, Deuteronômio, de capítulo 2, de 8 a 9. Então, embora os moabitas vendessem alimentos e água aos israelitas, não vieram em auxílio de Israel com pão e água. Isso evidentemente significa que os moabitas não os receberam hospitaleiramente, nem lhe forneceram provisões sem visar lucro, entendeu? E mais tarde, depois de cruzar o vale da torrente de Arnon, Israel se viu confrontado pelos amorreus, sob o rei Sião, que anteriormente se havia apoderado do território moabita, depois das vitórias dadas por Deus sobre esses governantes e também sobre o rei Og de Bassã. Lembram dessa guerra, dessa briga que eles tiveram? Então,
os israelitas acamparam nas planícies desérticas de Moabe. O extenso acampamento israelita amedrontou os moabitas e o seu rei Balaque. Lembra do rei Balaque? Pois é, então, que passaram a sentir um pavor mórbido daquele povo grande, grandioso, falando, nossa, esse povo é muito grande aí, né? Embora o povo de Deus não reivindicasse o anterior território moabita que os israelitas tomaram dos amorreus, mas Balaque temeu pelo seu domínio. Por isso ele consultou os anciões de Midian e mandou então mensageiros, anciões, tanto de Moabe como de Midian, para contratarem o profeta Balaão. Lembram do Balaão? A fim de que viesse amaldiçoar Israel. Está lá em Números 22, de 2 a 8. Está lá, entendeu? Por isso que Deus não quer que os moabitas façam parte da congregação do Senhor até a 10ª geração. Mas veremos ver mais à frente a história de Ruth. Tem mais história pela frente. Então, o negócio é estudar e entender mais a palavra do Senhor. Isso é ter intimidade com Deus, conhecer mais do seu caráter, das suas ordenanças, dos seus mandamentos. Estudar a Deus, estudar. E como a gente estuda a Deus? Conhecendo sua palavra. Tá bom, meus amigos? Então vamos lá, continuando a leitura bíblica anual. E qualquer pergunta que vocês tiverem, podem enviar para mim, entre em contato. Nós temos nossa página no Facebook, Ministério Restituir. Temos o nosso blog, ministériorestituir.blogspot.com. E vocês, um desses canais, vocês podem entrar em contato. Está instruindo e ensinando mais sobre da parte de Deus. Tá ok? Então vamos continuar a leitura, seguindo em frente. Versículo 6. Portanto, enquanto viveres, jamais favoreças ou estabeleças um tratado de amizade com esses povos pagãos. Contudo, não rejeites o edomita, pois esse é o teu irmão. Não abomines o egípcio, porque fosse um estrangeiro em sua terra. Na 3ª geração, seus descendentes terão acesso à Assembleia de Yahvé. Pureza no arraial da congregação. Quando tiveres saído para acampar contra os teus inimigos, procura guardar-te de todo mal. Se um de teus homens tornou-se cerimonialmente impuro por causa da perda de esperma, deverá sair do acampamento ao raiar do dia. Ao cair da tarde, ele se banhará em água limpa e ao pôr do sol poderá retornar ao acampamento. Deverás prover um lugar fora do arraial para as tuas necessidades fisiológicas, como parte do teu equipamento. Tende também uma pá e quando evacuares, faz um buraco e cobre totalmente as fezes, porque o Senhor teu Deus caminha pelo acampamento a fim de te proteger e para entregar os inimigos em tuas mãos. Assim, teu arraial deve ser santo, para que Yahvé não contemple em ti algo de inconveniente, por isso te volte as costas. Demais leis culturais e sociais. Quando um escravo fugir do teu senhor e se refugiar em tua casa, não o entregues de volta ao seu dono. Permite-lhe viver entre tua comunidade, pelo tempo que lhe aprouver e em qualquer cidade que ele escolher para morar. Não o oprimas. Nenhum filho de Israel, homem ou mulher, poderá entregar seu corpo à prostituição nos templos pagãos. Não trarás salário de prostituta, nem dinheiro de cão à casa do Eterno, teu Deus, a fim de pagar algum voto, porquanto Yahvé, o teu Deus, por ambos tem repugnância. Uma nota aqui. Deus, olha o que Deus fala: não trarás salários de prostituta, nem dinheiro de cão à casa do Eterno, teu Deus, a fim de pagar algum voto, porquanto Yahvé, o teu Deus, por ambos tem repugnância. Ou seja, aqui que Deus está querendo dizer que o dinheiro deles não serve como oferta. Não serve como oferta, nem tampouco como dízimo. Por quê? Porque o dízimo e a oferta é daquilo que Deus te dá. Você entrega o dízimo
não por aquilo que Deus vai te dar. Não é aquela barganha que se você vê hoje no mercado evangélico. Não é essa barganha. Deus não vai te dar porque você está dando dízimo. Não. Você dá o dízimo porque Deus já te deu, já te abençoou. Então você vai dar as primícias. E as ofertas da mesma forma. As ofertas vão mais além ainda. Porque as ofertas é dado de coração. Porque você se sente tão alegre, como Paulo nos ensina, que você dá de bom coração. Você, além de dar o dízimo, você se sente na necessidade ainda de ofertar ao Senhor. Então você imagina um prostíbulo dando os 10%. Imagina dinheiro de traficantes, que no caso aqui, os traficantes seriam, nos dias de hoje, essa expressão usada, preço de cão, a casa do Senhor, que é do versículo, que está no versículo 18. Preço de cão, não trarás salário de rameiras, nem preço de cão, a casa do Senhor. Então o preço de cão é isso, são os sodomitas, a parte da prostituição dos sodomitas, como dinheiro do tráfico, de roubo, de furto, de qualquer outra parte que seja algo que não vinha da parte de Deus, é preço de cão, é dinheiro de cão. Vocês entenderam? A Bíblia dele, que numa parte dos comentários, ele diz que sobre o preço de cão, e ele explica que isso não significa vender um cão comum, como um animal doméstico. Quando se tem cria, você vai lá e vende. Então eu vendi o meu cãozinho que deu cria, minha cadela deu cria, eu não posso levar esse dinheiro para casa do Senhor. Não é isso que ele está falando, é o que eu acabei de explicar. O preço de cão é justamente esse dinheiro vindo de dinheiro sujo, dinheiro de sangue, dinheiro de crime. Não pode ser levado para a casa do Senhor. Isso aí é dinheiro de cão. Deus não recebe tal dinheiro, porque é considerado aos olhos de Deus um dinheiro sujo e pecaminoso, e não deve ser usado em conexão com Deus. É dinheiro de sangue, que você sabe que o tráfico, infelizmente, a venda vai gerar morte, porque são homens querendo poder do dinheiro, e aqueles que atravessarem a sua frente para lhe tirar esse poder, eles com certeza vão ceifar a vida dessa pessoa ou dessas pessoas, independente de qual idade, de qual sexo. Atrapalhou o negócio deles, vai morrer. Então é dinheiro de sangue. Aí você acha que Deus está naquele negócio? Você acha que Deus está na casa da prostituição? Por que eu estou falando isso? Porque há líderes que dizem que quando esse dinheiro entra na igreja, se torna abençoado. Mentira! Mentira isso, entendeu? O dinheiro que você dá de dízimo, de oferta, tem que vir do seu suor, do seu trabalho honesto, porque Deus ama o trabalho honesto, entenderam? Então nunca, jamais, se você tem um negócio ilícito, você vê Zaqueu, nós tiramos para o Zaqueu, subiu na figueira para ver a Jesus. Quando ele conheceu a Jesus, o que ele disse? Se porventura, eu estou dando metade da minha fortuna, se porventura alguém eu venha ter defraudado, e restituirei 4 vezes mais. Olha só, então ele se sentiu na obrigação de desfazer de tudo que ele sabe que ele enriqueceu ilicitamente. Você está entendendo a profundidade do negócio? Então é isso. Então vocês têm que entender isso da parte do Senhor. É lendo a Bíblia que nós começamos a buscar sabedoria de que Deus quer de nós. Aqui você conhece o caráter de Deus, entendeu? Não é esse Deus que estão pregando por aí. Aqui você conhece o caráter de Deus. Aqui você começa a ter intimidade com Deus. É lendo a palavra, é estudando a palavra. E é isso que eu tenho feito nesse propósito de 365 dias. É um propósito meu pessoal, mas eu sei que eu estou postando na internet e com certeza, se pessoas interessadas em conhecer mais de Deus, eu sei que minha voz não é a das melhores do mundo, não é uma voz de locutor, não é uma voz de profissional de estar fazendo, narrando livros, mas é o que eu me sinto necessidade de fazer o trabalho da obra para Deus, porque eu creio que um irmãozinho que talvez não possa ler a Bíblia, ao ouvir o meu áudio, possa se interessar e começar a estudar a Bíblia. Então aí está a minha contribuição. Vocês estão me entendendo? É o que vocês também podem estar fazendo. Cada um deve contribuir da forma que achar melhor para o reino de Deus. Essas são nossas ofertas, essas são nossas
nossas contribuições para a obra do Senhor. Cada um contribui de uma forma. Mas Pedro, se você está fazendo, não há necessidade de eu fazer. Sim, há necessidade de você fazer sim. Por quê? Porque eu conheço João, Antônio, Maria. Você já conhece Joaquim, José e o Malaquias. Então, pessoas que você conhece são diferentes das pessoas que eu conheço. Então, essas pessoas eu não vou conseguir chegar até eles. Mas você que já conhece, você vai conseguir chegar até eles. Então, o evangelho do Senhor é assim. Ele vai passando dessa forma. Você entendeu? Então, é assim. Você tem que descobrir uma forma de propagar o evangelho. É o ide do Senhor Jesus. Você entendeu? Essa é uma forma. Então, aconselho os irmãos que estiverem assistindo, ouvindo e se interessarem e chegaram até aqui, façam da mesma forma. Façam da mesma forma. Todos nós, cada ser humano tem um ministério a ser cumprido aqui nessa terra. Não somos tão somente ouvintes do Evangelho. Deus não nos chamou para tão somente ir aos domingos no culto, ficar sentado no banco ouvindo a palavra. Não, é bom, é ótimo, é excelente, é maravilhoso ouvir a palavra. É ótimo ir lá, lógico, você vai aprender, você vai edificar sua alma. Mas o melhor de tudo é você levar para outra pessoa aquele conhecimento que você já adquiriu. Você entendeu? Se você assim pode fazer, que faça. Eu tenho irmão Pedro, eu tenho vergonha de falar em público. Tenho vergonha de falar um monte de gente na minha frente. Faça como eu. Faça como eu. Fale aqui que a sua voz vai ser ouvida por muitas pessoas que você não está vendo, você não está enxergando. Então você não vai se sentir incomodado, porque você não está vendo pessoas te olhando. Você entendeu? Faça como eu. Cada um tem um ministério. Deus chamou cada um para ter o seu ministério aqui na terra. Você tem o chamado. Você tem que descobrir qual é o seu chamado dentro do reino do Senhor. Você entendeu? Então, é isso aí. Então, continuando para não se estender e de nota se tornar uma pregação. Então, vamos lá. Continuando aqui no Deuteronômio 23, versículo 19. Então, vamos lá. Não empresteis ao teu irmão israelita, cobrando juros, que se trate de empréstimo de dinheiro, quer de alimentos ou de qualquer outra coisa que possa render lucro financeiro. Entretanto, poderás fazer empréstimos, cobrando juros de comerciantes estrangeiros, mas não do teu irmão israelita, para que o Senhor teu Deus abençoe todo o empreendimento da tua boa mão na terra que estás herdando, para dela tomares posse. Quando fizeres uma promessa ao Senhor teu Deus, não tardes em cumpri-la, pois Yahvé teu Deus exige um voto feito seja cumprido, e é pecado deixar de realizar aquilo que se prometeu a ele. É uma nota aqui, é o chamado voto de tolo. Você promete, mas não cumpre, meu amigo, não serviu de nada a tua promessa. E pior de tudo, não serviu para o teu bem, mas vai servir para o teu mal, porque, felizmente, Deus vai começar a te ver que você é uma pessoa sem palavra. Ele já sabe, né? A presciência do Senhor, ele já sabe de todas as coisas. Mas presciência, predestinação, não estou aqui para debater escola teológica. Eu estou para debater aqui uma forma apologética, defesa da fé. Eu acredito na minha fé, aquilo que eu creio, eu acredito, é aquilo que eu vou defender. Então, independente se é predestinação ou se é presciência, isso não importa. Eu só sei de uma coisa, que ninguém sabe nada de Deus, a tudo de Deus, a totalidade de Deus. Ninguém vai conhecer a Deus de verdade, só mesmo na eternidade, porque nessa terra não tem como nós compreendermos a Deus, porque nossa mente é humana, então nós temos limitações. Deus já não tem limitações. Deus vai além daquilo que a gente possa imaginar o que Ele é, né? O ser humano que tenta encaixotar Deus, né? Não, mas Deus tem que fazer assim, Deus tem que fazer desse modo, é isso, é aquilo. Não, Deus faz da forma que Ele quer, rapaz. E se Ele quiser fazer, Ele desfaz. Se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Deus é Deus. E acabou. Somos tão somente insignificantes na presença dEle. Então nós não temos que questionar o que Deus faz, o que Deus deixa de fazer. Essa é a verdade.
Se é presciência ou predestinação, isso não me interessa. O que me interessa é eu sei que ele me amou mesmo antes da fundação do mundo. Ele já me conhecia, pronto, e acabou. É isso que eu entendo de Deus. É isso que eu entendo de Deus, entendeu? É isso que eu entendo de Deus. E o que eu entendo de Deus aqui é que você não pode fazer um voto tolo, prometer e não cumprir. Isso é uma ordenança na qual você vai ter para você. Você tem que guardar isso no coração. Se eu prometi a Deus, eu vou cumprir. E não é só a Deus não, tá? Não é só a Deus não. Aos homens também. A tua palavra tem que valer mais do que um cheque, um cartão de crédito, uma nota promissória passada. A tua palavra tem que ser palavra de homem, palavra de mulher, palavra de homem de Deus, palavra de mulher de Deus. Hoje em dia, se você for fazer um empréstimo, vender fiado ou fazer alguma coisa e a pessoa chegar e falar assim, pode me vender, fica tranquilo que eu sou cristão. Tá arriscado você nem conseguir mais o crediário que você estava pensando que ia conseguir, ou o financiamento, ou o fiado na barraca do seu Zé, se você for falar que é cristão. Tá arriscado você nem conseguir isso, porque para você ver como as coisas estão, os votos de tolo aí no meio dos gospel, mundo gospel, tá tão defamado, que infelizmente tá dessa forma que tá aí. Esquecem dessa ordenança aqui, ó, Deuteronômio 23, versículo 21. Grava isso na tábua do teu coração. Quando fizeres uma promessa ao Senhor teu Deus, não tardes em cumpri-la, pois Yahvé teu Deus exige que um voto seja feito, que um voto feito seja cumprido, e é pecado deixar de realizar aquilo que se prometeu a ele. Versículo 22. Sendo assim, se te abstém de promessas e votos, não haverá como seres culpado desse pecado. Contudo, faze todo o empenho para cumprires tudo o que os teus lábios prometerem, considerando que com tua própria boca ofereceste voluntariamente tua palavra e teu voto a Yahvé teu Deus. Quando entrares na vinha do teu próximo, poderás comer à vontade, até ficares saciado. Todavia, nada acumules ou transporte em teu cesto. Quando entrares na plantação de trigo do teu próximo, poderás colher as espigas com a mão, mas não uses a foice para ceifar o trigo do teu próximo. Deuteronômio capítulo 24. A mulher divorciada. Quando um homem tiver espossado uma mulher e formalizado o matrimônio, mas pouco tempo depois descobrir nela algo que ele reprove, e por isso deixar de querê-la como esposa, ele poderá dar à sua mulher uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Entretanto, se depois de partir de casa ela se tornar esposa de outro homem, e esse vier a não gostar mais dela, também, igualmente, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela novamente, visto que é considerado cerimonialmente impura para ele. Casar de novo com ela seria uma ofensa abominável contra Deus, o Senhor. Portanto, não permitas que se cometa um pecado tão grave assim na terra que Yahvé teu Deus te está entregando como herança. Orientações gerais e abençoadoras. Quando um homem for recém-casado, não deverá ir para a guerra, nem será requisitado para qualquer compromisso público. Ele poderá ficar em casa de licença por 1 ano, livre para fazer feliz a mulher com quem se casou. Não tomarás como penhor as 2 pedras de moinho, nem mesmo apenas pedras de cima, como garantia de uma dívida. Por isso, seria tomar como garantia o meio de vida do devedor. Se alguém for detido em flagrante sequestrando um dos seus irmãos dentre os filhos de Israel, a fim de explorá-lo ou vendê-lo, tal sequestrador deverá ser condenado sumariamente à pena de morte, e desse modo que extirparás o mal do meio do povo de Israel. Nos casos de lepra e doença contagiosas da pele, cuida de pôr diligentemente em prática tudo o que os sacerdotes levitas vos ensinarem. Cuidareis de seguir cuidadosamente as orientações que transmiti a eles. Lembra-te que Yahvé teu Deus fez a Miriam no caminho, logo depois que saíste do Egito.
Quando fizeres qualquer espécie de empréstimo ao teu próximo, não entrarás em sua casa para tirar o que lhe oferecer como penhor. Ficarás do lado de fora, e a pessoa quem fizesse o empréstimo virá para fora trazer-te o penhor. Aqui uma nota, porque quando você entrar dentro da casa da pessoa, dessa pessoa, no caso que você vai buscar o penhor, pode-se haver uma cilada. Então aqui Deus também preserva a segurança do seu povo. É aquilo que Jesus falou: sejais simples como uma pomba, mas astuto como uma serpente. Continuando, versículo 12. Se for uma pessoa pobre, porém, não irás dormir conservando seu penhor. Ao pôr do sol, deverás devolver sem falta o penhor, para que ela possa conciliar seu sono sob suas cobertas e com gratidão te abençoe. E quanto a ti, isso será considerado um ato de justiça por parte do Senhor teu Deus. Uma nota, isso aqui é perdoando aqueles que nos ofendem, pedindo a oração do Pai Nosso aqui, o Senhor ensinando já uma parte da oração do Pai Nosso. E perdoai as nossas ofensas assim como os que nos têm ofendido. Em outras religiões se fala: e perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Essa parte aqui o Senhor já nos ensinando. Continuando, versículo 14. Não oprimas um assalariado pobre, necessitado, seja ele um dos teus irmãos ou um estrangeiro que mora em tua terra, em tua cidade. Tu lhe pagarás o salário e cada dia, antes que o sol se ponha, porque ele é pobre e isso depende de sua vida. Desse modo, ele não clamará Yahvé contra ti, e em ti não haverá pecado. Os pais jamais deverão ser mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um se cumprirá sua pena e morrerá se for necessário por seu próprio pecado. Não perverterás o direito estrangeiro e do órfão, não tomarás como penhor a roupa da viúva. Recorda que foste escravo na terra do Egito e que Yahvé, teu Deus, daquele povo te resgatou. É por esse motivo que eu te ordeno agir desse modo. Quando estiveres ceifando a colheita em teu campo e esqueceres um feixe, não retorne para pegá-lo. Permite que ele seja encontrado pelo estrangeiro, pelo órfão e pela viúva, a fim de que, dessa maneira, o Senhor teu Deus os abençoe, bem como a ti em todo o trabalho das tuas mãos. Durante a colheita das azeitonas, depois que sacudires as oliveiras, não voltes a pegar azeitonas que ficaram nas árvores. Deixa-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. E faz somente uma colheita de uvas nas tuas plantações. As uvas que ficarem nos ramos das videiras devem ser deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Recorda que foste escravo na terra do Egito. Por esse motivo que eu te ordeno agir desse modo. Uma nota, você vê que todas as passagens que temos lido, Deus se preocupa muito, muito com o estrangeiro, com o órfão e com a viúva. E nos dias de hoje, temos nos preocupado com o órfão, com o estrangeiro, com a viúva? O estrangeiro nós podemos dizer de pessoas que estão necessitados, né? Pessoas necessitadas, pessoas que verdadeiramente não podem trabalhar. Porque o que a gente mais vê aí na rua são pessoas saudáveis pedindo esmola. Porque eles acham mais fácil mendigar do que ir trabalhar, que é menos cansativo, menos pesado, menos trabalho braçal. A verdade seja dita. Então, não tem aquele negócio como é que fala um ditado, que se tem um ditado que fala assim: fazei o bem sem olhar a quem. Mentira, isso é mentira. Mentira isso, tá? Isso é mentira. Você não pode fazer isso, porque tem pessoas que vai enganar e vai tirar o seu dinheiro, que aquele dinheiro poderia abençoar de verdade uma pessoa que realmente está necessitando, para você, aquele dinheiro se acabar sendo desviado para uma pessoa que é enganadora e que vai usar o seu dinheiro para fazer maldade. Então, muito cuidado, muito cuidado. Não sabe a quem entregar? Entrega na igreja. Uma igreja idônea, a qual tenha trabalhos sociais e que essa igreja vai precisar das suas ofertas, dos seus dízimos, para poder estar mantendo esses trabalhos sociais. A igreja conhece a vida de cada um, porque ela faz todo aquele cadastramento e vai saber
quem realmente está precisando e quem não está precisando, entendeu? É assim que funciona as igrejas idôneas, tá ok? Deuteronômio capítulo 25. A pena de açoite. Quando dois homens se envolverem numa briga, terão de levar a causa ao tribunal e os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença, com o número de açoites que seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitado, além disso, seria humilhar publicamente um filho de Israel. Não amordaçarás o boi enquanto está debulhando o cereal. A lei do levirato. Quando dois irmãos moram juntos e um deles morre sem deixar filhos, a mulher do morto não sairá para casar-se com um estranho à família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever do cunhado. O primeiro filho que ela der à luz tomará o nome do irmão falecido, para que o nome desse não se apague em Israel. Contudo, se o cunhado se recusar a desposar a cunhada, este irá aos anciões e líderes do lugar que ficam à porta da cidade e declarará: meu cunhado está se recusando a suscitar um nome para seu irmão em Israel. Não quer cumprir seu dever de cunhado para comigo. As autoridades da cidade convocarão e conversarão com ele. Se ele persistir alegando não desejo despojá-la, então o cunhado se aproximará dela na presença dos anciãos, tirar-lhe-á uma das sandálias, cuspirá em seu rosto e fará esta declaração: é precisamente isto que se faz contra um homem que não dá a seu irmão descendentes em Israel. E naquele momento em diante, toda a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Atitude ética nas brigas. Quando dois homens, irmãos israelitas, estiverem brigando e a esposa de um deles aproximar-se na tentativa de livrar o marido daquele que o ataca e agarrar o agressor pelos órgãos genitais, então tu lhe cortarás as mãos, que teu olho não tenha dó nem piedade. Pesos justos e medidas justas. Não terás em tua bolsa dois tipos de peso, um pesado e outro leve. Não terás em tua casa dois tipos de medida, uma grande e outra pequena. Terás um peso íntegro e equânime, medidas íntegras e justas, para que teus dias se prolonguem felizes sobre o solo que Yahvé, teu Deus, te concede. Porque o Eterno, o teu Deus, abomina a todos que praticam tais injustiças e todos quantos negociam desonestamente. Lembra-te do que os amalequitas te fizeram no caminho, quando foste liberto e partiste do Egito, quando estavas cansados e exaustos, e de surpresa e pelas suas costas, sem o menor temor a Deus, atacaram a todos os desfalecidos que iam atrás. Quando o Senhor, teu Deus, te der o descanso de todos os inimigos ao teu redor na terra que ele te concede para dela tomares posse, deverás apagar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças disso.